viu? Quando a gente faz com propósito, né, o que a gente ama, não tem como dar errado, não é verdade? Então, bora para mais um dia, vamos iniciar a nossa live. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você fortemente nessa palavra e que você possa, tá, viver o dia de hoje como o melhor dia da sua vida. Sextou com tudo, né? Vamos ser gratos por mais um dia, vamos ser gratos pela vida e fazer o que tem que ser feito, né? Viver o que a gente nasceu para viver. Nós nascemos para viver o extraordinário, né? Então, assim, ó, hoje é sexta-feira. Quantas coisas você venceu, né? Para chegar até que hoje. Nós somos vitoriosas por nós poder estar vivendo esse dia. Então, hoje eu preparei uma palavra que diz: confie, posicione-se e veja a vitória. A força da fé na jornada do seu sucesso. Hoje eu vou falar sobre a história de Josafá. Josafá, ele era um rei, né, um rei de Judá, e ele enfrenta uma grande multidão inimiga, ele enfrenta um grande exército inimigo, né? E naquele momento, Josafá, ele teve medo. E aí ele vai e busca a Deus. Ele busca a Deus, ele ora e ele pede direção e recebe a direção de Deus. E eu gosto muito dessa passagem de Josafá, porque eu sempre falo aqui com vocês sobre posicionamento, né? E Josafá, ele estava diante de uma grande multidão de inimigos e ele precisava de uma direção divina. Só que Deus, ele não faz nada se você não se posicionar, porque ele é muito, muito, muito educado, ele deixa você escolher o que você quer, né? Então, lá em 2 Crônicas 20:15 diz assim: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aí mais adiante fala assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aqui, Deus manda falar para Josafá: olha, tu vais vencer essa peleja, tu vais vencer essa luta, mas para isso, você precisa parar, pensar, se levantar, ele diz: esteja de pé, e aí você vai ver a sua vitória. O negócio é, meu bem, que muitas vezes a pessoa só quer ficar ali, ó, caidinha, prostrada, quer milagre, mas não se posiciona, quer viver mudança na vida, mas não se posiciona. E Josafá, que ele foi buscar a direção de Deus, e Deus deu a direção. Josafá, para e fique de pé. E olha só, não tá parecendo que a live tá no perfil. Sabe que ontem à noite eu fiz a live e não aparecia nem para os meus filhos que eu tava fazendo live. Então, assim, ó, por isso eu vou pedir para vocês: me ajudem a divulgar o máximo que puder, encaminhando para as pessoas conhecidas de vocês, porque realmente, infelizmente, o Instagram, ele tá fazendo isso com a gente, né, gente? Ele tá deixando a gente de fora, assim, né? Mas, vamos lá. Então, Josafá, tô até que enviando para mais umas pessoas. Então, Josafá, né, ele buscou a direção de Deus. Porém, ele precisava estar de pé. Ele precisava se posicionar. Não tenha medo e nem vos assustei por causa dessa multidão, pois a batalha não é vossa, né? A batalha é de Deus. Só que Deus age. Deus age e ele apenas colhe os despojos da vitória, né? Deus age e depois a gente só vai colhendo os despojos da vitória, né? Então, assim como Josafá, todos nós enfrentamos, né, batalhas que parecem maiores do que nós. Eu não sei você, mas eu tenho batalhas que parecem que são maiores do que eu, né? Mas há uma chave espiritual, né? A vitória, ela não depende da nossa força em si, mas da nossa confiança, do nosso posicionamento, da nossa fé.
Então, hoje eu tenho tantas coisas para fazer durante o meu dia que não é sobre eu, sabe, eu ter força para fazer. É sobre eu me posicionar, é sobre eu ter fé, é sobre eu ter confiança. Isso que vai fazer eu viver a vitória, né? Só que muitas vezes a gente quer ir só pela força do nosso braço. E só a força do nosso braço não vai resolver, não é o suficiente, né? Então Josafá, ele precisou parar, ele precisou estar de pé para ele continuar, para ele vencer aquela grande multidão, né, que vinha contra ele. Então hoje essa live é para que você se levante, tome o seu lugar e que você olhe a vitória que Deus vai te dar. Mas não é tu prostrada, não é tu chorando, cabeça baixa, triste. É levanta e vede, se posiciona, fica de pé. E tu vai ver, porque essa luta não é tua, é de Deus. Só que antes dele batalhar as suas batalhas, as suas guerras, lutar as suas guerras, ele te pede um posicionamento. Ele te pede assim, filha, não dá mais pra te ficar aí brincando de fazer acontecer. Não, tu tens que fazer acontecer, né? Porque a coragem, ela não é a ausência do medo, não. É decidir confiar. É decidir acreditar, mesmo quando bate o medo. Né? Tantas coisas na minha vida eu tive que fazer mesmo com medo, né? Porque eu precisava confiar, porque eu sabia que se eu continuasse naquele lugar, vibrando no medo, só no medo, eu nunca ia viver os meus sonhos. Então, acha que eu sempre fui corajosa? Claro que não. Acha que hoje eu sou 100% corajosa? Claro que não. Eu também tenho medos, mas eu tenho que agir apesar do medo, né? E quantas vezes você olha para uma situação e você deixa o seu medo falar mais alto, ao invés de você tomar a decisão de agir apesar do medo, né? Então, não negue o seu medo, mas escolha confiar, escolha se posicionar, escolha se levantar para você, né, viver o seu milagre, para você viver as suas vitórias, né? Então, gente, vamos aí, ó, me ajuda aí a curtir essa live, vamos ver que se eu encaminho para mais pessoas e encaminhar para o máximo de pessoas, porque realmente ele tá assim, tá bugado, né? Então, primeiramente, Josafá, ele reconheceu o medo dele. Ele foi falar para Deus que ele estava com medo diante daquela grande multidão. Ele reconheceu. Nós precisamos reconhecer os nossos medos, entendeu? Não, o que eu tenho medo? Eu tenho medo disso, eu vou reconhecer ele, né? Porque eu olhando para aquele medo, eu tenho coragem de agir. O negócio é que às vezes eu fico só falando que eu tenho medo, mas medo de quê? Qual é o teu medo real? Né? Qual é o teu medo diante dessa situação que tu tá vivendo? Qual é o teu medo, né? Que tu tá aí, que tá te bloqueando, que tá te paralisando? É agir apesar dele, né? Então Josafá teve medo, mas decidiu o quê? Buscar em Deus. Decidiu o quê? Viver em Deus, né? Não negue seu medo, mas escolha ser maior do que ele. Entende? Então, assim, ó, por tanto tempo na minha vida, eu deixei, sim, o medo me conduzir. Porque eu tinha muito medo do que iam pensar. Uma mulher que ela não é desperta, que ela não está curada de verdade com ela, que ela não está com a sua autoconfiança fortalecida, ela tem medo do que vão falar dela. E isso te paralisa. Isso te faz viver em ambientes que estão te adoecendo e você continua ali porque você tem medo, né? Então, eu não posso negar o meu medo, mas eu tenho que reconhecer ele. Medo de quê? Qual é o medo que tem me paralisado? Eu tenho medo que me protege, que é o medo de altura, que é o medo de lugar escuro. Isso daí me protege, isso aí é meu medo, né? Mas o medo de tomar decisão, o medo de fazer mudanças, o medo, né, de falar o que tem que ser falado, de se posicionar, esse medo, ele te paralisa. Esse medo, ele te impede de viver coisas incríveis e extraordinárias, né? E a segunda coisa que Josafá fez, ele buscou a direção de Deus, né? Ele foi buscar a direção de Deus. Então, assim, ó, enquanto eu quis conduzir a minha vida do meu jeito, né? Achando que o meu jeito era o jeito certo, enquanto que
Eu achava que, não adianta porque Deus já está tão ocupado. Eu não sei vocês, mas eu já falei, meu Deus está tão ocupado, será que Ele vai se preocupar com isso comigo? Claro que vai. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar, em todo o tempo. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, Ele está com todos em todo momento. Então, buscar a direção de Deus. Antes de lutar, ajoelhe-se. Antes de agir, silencie. E antes de falar, escute, sabe? Antes de ir para a luta hoje, antes de sair o dia, essa live é para que todos os dias? Por que eu faço ela cedinho? Porque eu quero que vocês já saiam de casa com a mente mais aberta, com mais consciência de quem você é, né? Com uma palavra de força para você enfrentar as suas batalhas do dia, para que você possa vencer as suas batalhas do dia. Essas lives são para fortalecer a sua fé, né? Para gerar transformação na sua vida. Então, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Coloque diante de Deus, sabe? E antes de agir, de falar, silencie, escute o seu coração, escute a voz de Deus. O negócio que às vezes tu tá tão turbulenta, assim, ó, com a mente tão atucanada, falando tanto interno, que você não se ouve. E aí você tá falando, eu não aguento mais, tá repetindo o tempo inteiro, porque tá difícil, porque tá complicado, mas tu acha que tu tá fazendo tudo muito certo. Tu acha que, não, tá tudo bom, meu Deus do céu, eu faço tudo. Mas como é que é esse tudo? Esse tudo é reclamando? Esse tudo é sempre num lugar de pobre coitada, da mimizenta? Não. Você tem que se posicionar, você tem que orar, você tem que acreditar, você tem que silenciar as suas guerras internas, entendeu? Que essas guerras internas aqui são elas que vão te bloqueando, são elas que vão te paralisar. Então, antes de você falar, se escute. O que você tem falado para você, né? Então, Josafá orou e esperou a direção de Deus. Ele orou e ele foi lá e esperou a direção de Deus. Então, hoje posicione-se, posicione com coragem para que você possa assistir a sua vitória. Passou uma semana e como foi essa semana? O que você fez de diferente nessa semana? Como que você conduziu a sua semana? Mais gratidão ou mais reclamação? Mais louvor ou mais medo? Mais coragem ou mais medo? Mais louvor, né? Ou mais só lágrimas de choro, ranger de dente? Então, assim, ó, o que você, né? Se você hoje olhar para a sua semana, o que teve mais nela? Né? Você teve várias situações que você enfrentou e você venceu. E teve várias coisas que você queria mudar e você não mudou. E até quando você vai continuar nesse lugar? Para que os seus próximos dias sejam diferentes, você precisa mudar a mentalidade hoje, agora. Não é amanhã, não é depois. Então, Josafá e o povo se posicionaram, adoraram e confiaram. Deus lutou por eles, né? Mas às vezes o nosso papel não é lutar, sabe? Com a nossa força humana. Às vezes é confiar e seguir com fé. Acreditar que Deus já fez por você. Entende? Gente, hoje eu tô com uma dor de cabeça tão forte, que não sei se é porque eu não dormi bem, que volte e meia eu vou fechar meus olhos assim de tão forte a minha dor de cabeça. Mas tudo bem, ela já vai passar. Então, em qual área da sua vida você está lutando, né, com as suas forças? E não é sobre mais as suas forças. É sobre você colocar diante de Deus. É sobre você chegar para Deus e dizer, Senhor, de verdade, eu estou desse jeito. Me dá a tua direção, sabe? E Deus vai te dar a tua direção. Pare de querer resolver tudo do teu jeito. Não vai. Você só vai se desgastar, você só vai se cansar, você só vai se magoar, você só vai se entristecer. Então, para hoje, reflita de onde você veio, onde você está e onde você quer chegar. Quais são as guerras que estão vindo contra você? Que multidão é essa que está vindo contra você? E enquanto você tentar lutar com as tuas forças, falou de mim, vai ver só. Eu vou me defender. Não é sobre você de se defender. Deus te defende.
Quando você busca diante dele, ele te defende. Bom dia, Fábio! Então, gente, olha só. Tá doendo a minha cabeça. Barbaridade. Eu tô com tanta dor na cabeça, vocês não estão lançando. Parece até que a minha garganta tá trancada. Mas eu acho que foi porque eu não dormi bem essa noite. Na verdade, eu nem dormi quase. Era 4 horas da manhã, eu já tava de pé. E aí eu fui no aeroporto já e já voltei para casa. Deve ter sido isso. Então, a vitória que você busca não está na sua força, mas está em Deus. Está em você confiar, em você fortalecer a sua fé, em você realmente estar disposta a renunciar, porque Josafá, com toda a sua força, com todo o seu exército, naquele momento ele não tinha saída, a não ser buscar a presença de Deus, a não ser entender que a força dele naquele momento não ia servir para nada, porque a multidão que vinha contra ele era muito maior do que qualquer outra coisa. Então, identifica aí quais são as suas batalhas, quais são as batalhas que você tem vivido, que elas de alguma forma estão te paralisando, estão te bloqueando, sabe? Estão de alguma forma tirando o brilho dos seus olhos, matando os seus sonhos aos poucos. Então, quais são essas batalhas internas que estão aí dentro de você e que você, ao invés de lutar e vencer, né, lutar contra elas, fortalecendo a sua fé, se posicionando, ativando a confiança em você, você simplesmente está tentando fazer na sua força humana. Eu vou dar o meu jeitinho, o jeitinho brasileiro, né, gente? Que eu digo que estraga tudo. Esse jeitinho brasileiro, ele estraga tudo. Agora que eu fico remeta aqui. Esse jeitinho brasileiro que estraga tudo. Então, feche seus olhos e pergunte para Deus: Senhor, me dá a direção diante dessa situação. Isso que eu estou passando, Deus, eu coloco diante de Ti. Me mostra a Tua direção. Me mostra a Tua estratégia, entende? Porque Deus, Ele é Deus da vitória. Deus, Ele é Deus, sabe, da honra, da dupla honra. E é isso que o Senhor vai fazer, tanto na minha vida quanto na sua vida. Você não precisa, sabe, se armar toda. Você só precisa se posicionar diante da presença de Deus e estar aberta para ouvir a voz dele. Então, essa é uma palavra que ela fala muito no meu coração e eu gosto muito da passagem de Josafá, porque não temas, ele diz, não temas e nem te assombres, porque você não terá que pelejar essa guerra, essa luta é do Senhor. Mas ele diz, mas você precisa parar e se pôr de pé. Se pôr de pé, se posicionar para viver a vitória, né? Então, assim, pare de ficar prostrado, pare de achar que nada vai dar certo para você, pare de pensar que tá tudo tão difícil, tão demorado. É o tempo de Deus, sabe? É no tempo dele. E ontem eu tava conversando ainda sobre isso, eu tava dizendo, meu Deus, tanta coisa na minha vida acontecendo, que talvez seria numa fase assim que eu diria assim, jamais, no meu olhar humano seria possível, mas no olhar divino aconteceu. Então, bom dia, Fátima. Então, quanta coisa que eu estou vivendo e que você também possa estar vivendo, tu diz assim, meu Deus, se fosse só pela minha força eu não conseguiria. Mas é Deus que está te guiando, é Deus que está te fazendo vencer, entende? Então, assim, Deus ele tem te cuidado, Deus ele tem estado com você em todas as suas guerras, mas Ele quer de você posicionamento. O que de fato você quer viver, sabe? Não sei o que eu quero. Se tu não sabe o que tu quer, meu bem, como que eu vou saber? Deus ele quer te ouvir, Ele sabe da sua vida, da sua história. Ele sabe tudo que está preparado para você. Ele já tem o teu nome escrito no livro da vida, né? Porém, Ele quer ouvir de você. Se realmente o que você quer viver já condiz com tudo aquilo que Ele tem preparado, ou você ainda vai passar um bocado de perrengue até você entender e ter consciência de tudo que você merece viver, né? Então, ontem eu estava num momento de muita gratidão na minha vida e entendendo quantas lutas que eu caí sem saber como fazer e ao invés de eu me posicionar com fé e com confiança, eu tentava na minha força e eu cansava de lutar e eu desanimava e eu parava e eu me arrastava e tinha hora que eu não queria mais saber, mas foi um dia
uma decisão de realmente mudar a minha história, de realmente escrever uma nova história da minha vida, contar a minha história de forma diferente, que fez toda a diferença na minha vida. Então que hoje você olhe para a sua história e comece a contar uma história diferente. Não conte mais das dores que você tem, conte das vitórias e das curas que você já viveu. Talvez você não percebeu que você tem muito mais histórias de alegria, de paz, de prosperidade, de abundância e de amor para contar do que de desgraça, de dor. Entende? Você está viva e isso já é um grande motivo para você se alegrar, né, e ser grato. Você tem sua casa, você tem o seu celular, você está assistindo a live, você tem o dinheiro para pagar sua internet, você tem a energia na sua casa para carregar o seu celular. Tanta coisa para você agradecer. E muitas vezes tu fica aí muito presa, né? As coisinhas tão pequeninhas e você deixa de viver coisas tão grandiosas que Deus já preparou para você. Então que hoje você faça isso, você busque a presença de Deus na sua vida, né? Que você entregue para Ele. O meu bom dia ali, né? Foi uma reflexão. Eu tenho que me orgulhar de quem eu sou. Eu já venci tantas batalhas para chegar até aqui. Então que hoje eu possa viver o meu melhor dia. Entende? Pare de se colocar numa prisão mental, onde você só vê dor, só vê perda, só vê desgraça, só vê doença, só vê, sabe? Só vê escassez. Te liberta desse lugar. Se orgulhe de ser você, né? Porque você nasceu para dar certo. Você nasceu para viver o extraordinário. Só que você não vive a vida... mas eu não tenho... Você não vive a vida que você não consegue imaginar. Se você não pensa, se você não sente que você merece, se você nunca pensa numa vida melhor, se você nunca visualizou os seus sonhos, se você não tem na sua mente clareza do que você quer viver, qualquer coisa te serve. E aí esse perrengue que tá aí, porque você fica, né, sempre achando que, não, deixa a vida acontecer, né? O tempo vai se encarregar. O tempo vai passar. O tempo não vai se encarregar de nada, não. Porque se eu não me posicionar, o tempo só está passando. Agora, dizer, o tempo vai se encarregar de mudar, de resolver. Claro que não. O tempo vai passar, meu bem. Agora, se ele vai resolver, não vai não. Entendeu? Então, assim, você vai ter que o quê? Buscar o quê? As suas curas. É a mesma coisa quem vive o luto, né? O luto é uma dor que, com o tempo, ela é uma saudade, né? Uma dor que vira saudade, né? Tu nunca vai sair daquele luto ali. Aí as pessoas dizem, com o tempo tu esquece. Tu nunca esquece. Eu penso que a saudade só aumenta, né? Que a falta só aumenta. Mas a gente nunca esquece. Só que a gente aprende a conviver com aquilo ali. O tempo, ele vai nos ensinando a olhar para aquilo que fez sentido, para aquilo que foi bom, a lembrar dos momentos bons. A gente sai daquela dor. Mas ele não muda nada. Ele não vai se encarregar de esquecer nada, porque tu nunca vai esquecer. Entende? Então, ficar dizendo assim, que o tempo se encarregue, não. Aí você tá fazendo o quê? Dando desculpinha para você não fazer o que você precisa ser feito. Então, imagine só se Josafá tivesse ficado naquele lugar e te dito assim, não, deixa que o tempo se encarrega, deixa que o tempo vai se carregar. Não, ele teve que o quê? Buscar a direção de Deus. E quando ele busca a direção de Deus, Deus não diz assim, Josafá, fica em casa dormindo, que eu vou lutar as tuas guerras. Não, ele diz, Josafá, vem, fica de pé e veja a tua vitória. Deus deu para Josafá 3 ações. Primeiro Deus falou para ele, porque ele devia estar todo atucanado, né? Todo com a mente toda perturbada ali, preocupado com aquela guerra, com aquela luta dele. Aí Deus falou, Josafá, respira. Agora fica de pé, Josafá. Porque Deus falou para ele, te posiciona, te levanta. Porque tu só vai ver a tua vitória se tu estiver posicionado de pé. E aí ele diz, agora vede, porque essa luta não é tua, é minha. Eu pelejo por você. Mas entende que para Josafá vencer essa luta, ele não foi na força dele, mas foi na direção que Deus deu para ele. Que direção Deus deu? Levanta e vê. Respira, silencia.
Levanta, muda a tua mentalidade e se veja grande e capaz. E visualize a sua vitória. O que você quer viver hoje, o que você quer vencer na vida, visualize a sua vitória. Entende que você não consegue viver as suas vitórias se você estiver caída, prostrada, desanimada. Então, Josafá, ele teme a Deus, ele busca a Deus, ele ora a Deus e ele recebe a direção. Então, será que você tem, de fato, colocado diante de Deus tudo aquilo que você precisa? Né, Senhor, eu estou passando por isso, me dá a tua direção. E Deus vai te dar a tua direção. Porque não tenha, ó, ele diz lá no capítulo 15, né? Ele diz assim, ó: não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe? Aqui Deus diz para ele: não fica com medo. Essa peleja não tereis de pelejar. Não tereis de pelejar. Então, tem coisas que fogem do teu controle, sabe? Não é na tua força, mas é na tua fé. É no teu posicionamento. É na tua autoconfiança. É na tua confiança em Deus. É isso que vai te fazer vencer. Agora, enquanto você continuar nesse lugar, prostrado, tu não vai ver a tua vitória. Então, hoje essa live é para te convidar a se levantar. Porque Deus age na vida, ainda que porque ele sabe que a gente teria medo. Não é à toa que na Bíblia diz mais de 365 vezes na Bíblia: não temas. Porque Deus sabia que a gente ia ser uns bichinhos medrosos, que a gente ia ter medo sim das coisas. Ele fala: filha, não temas, eu estou contigo. Todos os dias ele está ali, ó, nos lembrando que a gente não precisa ter medo. Mas ele sabia que a gente ia ter medo das coisas. Então hoje essa mensagem é para te lembrar: não tenha medo, porque Ele está contigo. Ele diz: não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço. Sabe, eu te tomo pela tua mão direita. Então, assim, ó, Deus, ele está com a gente o tempo inteiro. Ele só pede de nós: permaneça em fé. Se posicione para você ver a sua vitória. Então, essa passagem de Josafá, para mim, ela é linda demais. Porque eu já estive várias vezes diante de uma grande multidão contrária, onde eu me via sem força para lutar. Mas enquanto eu tentei lutar as minhas guerras, eu não venci. Mas quando eu entendi que o milagre acontece a partir de uma decisão minha, de uma escolha minha de viver isso, de um posicionamento meu, as coisas começaram a mudar. Então, que você também hoje possa reconhecer na sua vida que lugar que eu estou tentando lutar e até agora eu só me bati, eu só estou cansada. O que eu preciso hoje liberar, deixar isso seguir, fluir, para que a minha vida, né, flua em vitória. O que eu estou prendendo tanto, com medo de soltar e perder? Talvez Deus está dizendo para ti assim, ó: solta isso, acredita, confia. As coisas só vão acontecer quando você porque tudo que eu focar vai expandir. Se você focar no desafio, ele vai crescer cada vez mais. Se você focar na perda, mais perda vai acontecer. Na escassez, mais escassez vai acontecer. Foca naquilo que você quer e o que você quer. Visualize, sabe, a mudança. Visualize a transformação da sua família. Visualize a restauração da sua família. Visualize a prosperidade na sua casa, na sua vida. Visualize a promoção que você quer. Visualize o concurso que você... Se veja vivendo aquilo que você quer. Eu crio a minha realidade, entende? Então, o eu crio a minha realidade é tudo. Se você já tem, até agora, tu só criou a desgraça, então agora tá na hora de você mudar e criar as bênçãos na sua vida, entendeu? De repente, olha assim: mas guria, eu pensei, é batata. Sabe aquela? Eu pensei, guria, eu falei, a batata vai acontecer. Claro, tu deu uma ordem, através da tua palavra. Tu pensou na desgraça, e tu sentiu como se ela já tivesse acontecido, é óbvio que tu vai criar isso na tua vida.
Agora, faz um experimento e comece a declarar palavras de gratidão. Diante dessa situação, não importa a situação que tu está passando, comece a agradecer, comece a declarar o que tu queres viver. Visualiza, sabe? Visualiza como que eu me sinto se isso aqui fosse diferente. Como que eu me sentiria? Nossa, feliz, alegre. Uau, que incrível. É isso que eu tenho que alimentar dentro de mim. Entende? É nisso que eu tenho que me fortalecer. Por isso que eu digo pra vocês que eu carrego meu escolar, eu uso meu escolar o tempo inteiro. Se um dia você me vê usando joia que não é minha, ó, eu tô sendo sequestrada. Vocês ficam de olho ali. Porque eu não uso, gente. Não tem, eu não consigo. Pra mim não faz sentido. De jeito, maneira alguma. Porque isso aqui tudo é que me move o tempo inteiro. Isso aqui um dia foi um grito de socorro. Eu quero mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Entendeu? E foi o que? As palavras. Foi a palavra que me fez eu mudar a minha vida. Foi entendendo que enquanto eu só falava e reclamava, a vida continuava no mesmo lugar. Mas a partir do momento que eu passei a profetizar, a determinar e a me posicionar, as coisas começaram a mudar. É fácil. Só tem mar de rosa, mentira. Tem perrengue, entendeu? Tem perrengue, gente. Mas tem uma coisa muito diferente. Tem fé, sabe? Quem convive comigo sabe do que eu tô falando. Eu posso passar o maior perrengue da vida. Mas hoje eu aprendi a ser grata por tudo, sabe? Eu sou grata por tudo que eu tenho. E quando eu perco alguma coisa, eu sou grata por ter perdido, porque aquilo ali tá me ensinando. E quando eu passo por um desafio, eu agradeço aquilo ali, porque aquilo ali está me fazendo evoluir, entende? Então eu saí do lugar da reclamação. Eu não sou a vítima da minha história. Eu sou a responsável por tudo que eu estou vivendo. Então, se está bem, é porque eu estou escolhendo viver isso. Se não está bem, é porque eu estou me permitindo viver isso. Então, como que está a tua vida aí? Entende? Josafá não teria vencido essa guerra se ele não tivesse ouvido Deus falar para ele: filho, para e se mantenha de pé e veja a sua vitória. Eu quero te dizer que antes de Deus lutar as tuas guerras, Ele manda você ver a sua vitória já aqui, ó, com seus olhos espirituais. Se você não consegue imaginar, como que você vai viver? Tudo. Essa jaqueta que eu tô usando, embora é antiga, hein? Essa jaqueta que eu tô usando, alguém um dia criou ela aqui. Pra depois botar ela para um papel. Passar na máquina de costura, cortar o tecido, botar na máquina de costura e fazer. Mas primeiro ela veio de um pensamento. Tudo na sua vida primeiro vem de um pensamento. Aí tu fala assim, mas eu ia querer viver essa vida que eu tô vivendo agora? Quantas vezes tu alimentou o medo dentro de você? Quantas vezes você se sentia carente e escassa? E aí você foi atraindo mais falta, mais dificuldade. Entende que a gente cria tudo. Aquilo que eu temo me sobrevém. Quanto mais você afirmar, eu tenho medo, mais disso vai vir para a sua vida. Entende? Então, muda as suas palavras para transformar a sua vida. Muda a sua mentalidade para transformar a sua vida. Não existe mudança de vida sem mudança de mentalidade, sem mudança de palavras. Então hoje, ao invés de tu abrir a tua boca para reclamar, abre a tua boca para agradecer. Quando você parar na rodinha da fofoca, lembre-se de uma coisa. O fofoqueiro, ele não vence, sabe? Porque ele está sempre tentando vencer em cima da derrota do outro. Então, na hora que tu estiver lá, que todo mundo está falando de Pedro, entenda que é mais sobre João que fala de Pedro do que Pedro que está falando de João, entende? Tem uma coisa que é assim, né? Quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro, não é verdade? Porque é sobre o que ele está falando do outro. Então, cuida. Porque a mesma rodinha que de repente tu vai estar ali para falar do outro, em algum momento vão estar falando de você. Então, não faça parte desse movimento, entende? Então, assim, ó, saia do lugar do medo, da fofoca, sabe? Saia do lugar de viver uma vida que não é sua só para você tentar se encaixar no meio, sabe? Você não se sente pertencente a nada, então você está sempre procurando se encaixar.
E nesse procurar se encaixar, a peça que não faz sentido estar ali, não é verdade? Ela não vai conseguir encaixar, ela vai sentir dor. Vai estar sempre fazendo força para se encaixar e ela vai sentir o quê? Dor. Ela vai passar o quê? Decepção. Ela vai passar o quê? Tristeza. Ela vai passar o quê? Sentimento de rejeição. Porque não é para estar ali. Então não tente se encaixar onde não é o seu lugar. Agora, reconheça o seu lugar. A partir do momento que você reconhece o seu lugar, meu bem, ninguém te para mais. Então assuma o seu lugar de filha hoje. E reconheça que você é filha de Deus. E somente coisas incríveis e extraordinárias vão acontecer com você. Faz sentido? Chega de usar a tua boca para só reclamar. É muito mais você agradecer do que você reclamar. A reclamação é ré toda hora. Eu estou reclamando. Qualquer coisa da sua vida. Hoje vamos fazer um combinado? 0 reclamação e 100% gratidão. Agradeça. Até pelos perrengues que vêm, agradeça. Deus tem feito coisas tão lindas na tua vida. A primeira coisa mais linda que Ele fez é que você acordou com saúde para você viver esse dia. Ele te dá, né, a bênção de você poder fazer, usufruir de tudo. Então, né, um exemplo, eu cheguei agora, eu estava dirigindo, que bênção. Eu tenho um carro, né? Eu agora estou dentro da minha casa, que bênção. Eu tenho uma casa. Entende? Não é sobre os milhões que tu tem na conta, mas é sobre quem você é com os centavos que você tem no bolso. Entende? Então, isso daí não pode definir quem você é pelo que você tem na sua conta, mas é pelo quem você é dentro de você, com o pouco que você tem. É ali que a gente vê. Porque daí a pessoa diz assim, né? Ai, sou muito grata. Nossa, eu agradeço a Deus por tudo. Mas falta pra ver. Já começa a reclamar da vida. É, porque tá difícil, porque eu perdi. Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês e isso eu posso dizer de carteirinha. Eu aprendi a ser grata não tendo nada. Não tendo nada. Um dia, eu tinha 10 reais e mais não sei quantos boletos para pagar. E naquele momento, assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu peguei meus 10 reais, que era no cartão de crédito, ainda meu último 10 reais que eu tinha. Aí eu fui lá no Ipo tomar um café. O Ipo aqui em Florianópolis é um mercado que fica de frente pro mar. E é um mercado assim mais nível A, né? Eu assim, vou lá. Só dava um paradinho, né? Não tinha nem dinheiro pra água, nem pra comer um pão de queijo. Talvez aquelas pessoas me olhavam sentada, comendo, estava bem arrumadinha, né? Tava ajeitadinha, tomando aquele café, que comendo eu não estava comendo nada, mas eu estava tomando aquele café. Talvez eles pensaram, nossa, essa mulher que sortuda, uma hora dessa, poder sentar aqui para tomar um café. Mas eles não sabiam que eu estava por dentro de mim pensando, dizendo, Deus, o que eu vou fazer agora? Tem que pagar salário, tem que pagar aluguel, tem que pagar as fábricas. E naquele momento, eu fiz igual o Josafá. Eu parei, eu respirei, eu peguei a minha xícara de café e eu olhei. Eu disse, eu vou viver a minha vitória. Gente, aquele dia, eu tomei aquele café, me sentindo tão rica, tão milionária. Eu visualizava a vida dos meus sonhos e é tão incrível que sempre passa uma Porsche para me lembrar que não é para mim desistir, porque ela vai chegar. E naquele dia, eu me emociono toda a vida que eu conto essa história, né? Já contei mais de 100 vezes. Porque para mim ela foi muito profunda. Porque foi ali que eu entendi o poder da minha mente. Foi ali que eu entendi que, peraí, eu consegui. Eu me lembro que eu saí daquele lugar. Eu fui em direção ao meu escritório e começou. Faz um link pra mim, manda um link, faz um link pra mim, manda chave Pix. E as vendas começaram a acontecer. E no final do dia eu consegui honrar o que eu queria, as coisas que eu precisava. Só que se eu tivesse acordado e deixado aquele momento de não ter, me derrubar, ter ficado em cima da cama, eu não teria conseguido. Mas eu parei, eu respirei, eu me levantei. E eu vivenciei a minha vitória. Então não é sobre quanto você tem na sua conta, é sobre quem você é com tudo que você tem agora.
Porque você só vai mudar a sua vida se você mudar a sua mentalidade a partir de agora, entende? Então não pense que a tua história é a pior de todas. Não pense que não tem mais solução. Deus, Ele te diz hoje, te levanta e veja a sua vitória, entende? Então não desista, somente te posicione e acredita que a vitória vai chegar, porque Deus faz milagres, entendeu? O tempo inteiro Ele está aí do teu lado. Então a gente só tem que agradecer. E aí eu comecei a entender que eu não podia mais, não era justo eu fazer isso comigo. Eu deixar de viver os meus dias com alegria, com gratidão, por tudo que eu já tinha, para ficar olhando para o que eu não tinha. Então eu passei a focar em tudo que eu tinha e ser grato por tudo que eu tinha. E a primeira coisa é a minha família, porque eles são a razão de tudo, né? Porque adianta, a Bíblia diz, né, ganhar o mundo e perder a sua família? Não. Então ganhar o mundo, né, ele ganha fama, tudo isso, mas se eu não for amor e luz dentro da minha casa, nada vai adiantar, entende? Então eu passei a entender que não é sobre quanto eu tenho, o que eu tenho, mas é sobre quem eu sou. E é o seu eu sou que vai te levar a viver todos os teus sonhos, pode ter certeza disso. Então eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é a batalha que você vai ter que enfrentar hoje no decorrer do seu dia. Mas assim como Deus fez com Josafá, Ele vai fazer com você. Mas Ele só pede para ti 3 ações: parar, estar de pé e olhar em direção à tua vitória. Então para e diga: Deus, eu silencio o meu medo, eu silencio a minha falta de fé, eu silencio a minha reclamação e eu estou de pé, porque eu sei que és tu que me sustenta. A minha força vem de ti e eu visualizo a minha vitória. E veja como você quer, como seria você viver hoje o melhor dia da sua vida. O que precisaria acontecer hoje para hoje ser o melhor dia da sua vida? O que você queria que acontecesse hoje? Visualiza, o dia só está começando. Muita coisa ainda pode acontecer. Eu sempre falo isso, muita coisa ainda pode acontecer, sabe? Então passe a dar sugestões para sua mente. Uau, que incrível! A cada dia, de todas as formas, eu estou melhor. Eu faço afirmações para mim o tempo inteiro. Às vezes as pessoas estão comigo e nem entendem, eu estou lá falando sozinha. A cada dia, de todas as formas, eu estou melhor. Eu entro no carro, minha filha que começa a rir, né? É eu pegar a estrada. Ela diz: começou o chilique dela. Eu vou, quando eu pego a estrada, que eu vou longe assim, é muito engraçado. Eu entro em reunião comigo, é muito louco. E eu começo. E vou fazer. E tô dirigindo lá e tô com a mão assim, né? E ela começa: o que tá acontecendo, mãe? Ela diz assim: começou a saravá, mãe? Eu digo: me deixa que eu tô aqui. É muito engraçado. Eu e Gisele tenho isso. Eu uso a estrada para me visualizar os meus sonhos, sabe? Porque eu sinto na estrada, quando eu tô dirigindo, eu sinto uma liberdade tão grande de ser eu. É tão grande. E eu vou assim, sabe? Eu vou visualizando e vou sonhando. E quando eu tô dirigindo, eu vou... Uau, que incrível! Claro que eu não posso fechar os olhos, né, gente? Senão já era. Mas sabe assim, ó, eu vou indo assim numa força. E eu já tenho minhas playlists da estrada, porque as minhas músicas já estão tudo ancoradas. Então, assim, ó, se visualize hoje. Quando você estiver indo para o seu trabalho, não sei onde você está indo, se veja que você está indo para viver o melhor dia da sua vida. Sabe, o melhor dia. E veja assim, é isso. Eu só preciso entender que não é sobre o que eu tenho, mas é sobre quem eu sou. E quem eu sou agora? Se eu sou amor, se eu sou luz, se eu sou coragem, eu vou viver isso na minha vida. Então, que você possa parar, se levantar e visualizar a sua vitória para você viver o extraordinário. Faz sentido, gente? Faz sentido? E não se esqueça que a coragem, ela não é ausência de medo. É você agir apesar do medo, entendeu? É decidir confiar. É decidir acreditar mesmo quando parece que nada vai dar certo. Deus faz milagres acontecer e vai dar tudo certo, sim.
entendeu? Então visualiza o que você quer. Se veja vivendo aquilo ali. Oi, maravilhosa! Se veja vivendo aquilo ali, entende? Se veja, gente. Eu fecho meu olho, assim, todas as vezes, porque vocês sabem que eu coloquei um molde, né, pra mim, do meu sonho, né? Então, Gisele, eu tenho uma direção. Todas as vezes que alguém passar por mim, falar comigo, falar, Gisele, qual é o teu sonho? A Porsche. Mas por que a Porsche? Porque quando eu tiver a Porsche, é sinal que todos os outros perrengues menores já estão resolvidos, né? Porque tu não vai comprar uma Porsche, tem os perrengues menores ali, né? Então, mas não é... Mas por que tu queres a Porsche? Se todos os carros vão te levar no mesmo lugar que vão te levar a Porsche. Uau! Interessante seu ponto de vista. Mas é muito melhor eu chegar lá, no ar-condicionado de uma Porsche, do que no desafio, né? Então, assim, ó, entende assim, ó, eu já dirigi um Fusquinha, eu gosto de dirigir um Fusquinha e eu voltei a Porsche e junto com a Porsche, sabe o que vai vir? A minha Kombi. Sabe o que vai vir junto com a Porsche? Meu Fusca. Ai, meu Fusquinha branquinho, assim, lindinho, com os banquinhos, tudo branquinho. Porque eu quero ter meus carros antigos, gente. Vou pegar aqui pra vocês verem uma coisa. Se é para visualizar, eu visualizo, gente. Eu tenho tanto a Porsche como eu tenho a minha Kombi, entendeu? Porque eu vou ter essa Kombi. Essa Kombi tá bem velhinha já. Quem me deu essa Kombi aqui, ela me deu porque ela sabe que ter uma Kombi não é sobre ter uma Kombi. Por que eu quero ter a Kombi? Porque o meu pai, ele era padeiro. E o meu pai tinha uma Kombi. E o meu pai pegava, enchia a Kombi de pão e nós saía para dar pão pro pessoal de rua, sabe? Só que por tanto tempo eu senti tanta dor em relação ao meu pai que isso para mim era um peso, sabe? Por mais que eu gostasse de fazer aquilo ali, mas eu não deixava. E essa lembrança aqui ser mais forte do que a dor que eu tinha do abandono e da rejeição. Então, a minha Kombi, ela vai chegar. E quando ela chegar, ela vai servir para ser a Kombi do Vado, sabe? Que eu quero ter para me fazer isso. E às vezes, eu pego meus filhos e a gente faz isso. Eu já levei eles para dar pão para as pessoas, sabe? E isso é uma memória que eu tenho. Então, não é só a Porsche, é minha Kombi também. Então, não é sobre o carro, é sobre quem eu sou nessa jornada, entende? É quem eu me tornei para realizar os meus sonhos. Então, não é sobre o teu sonho, é sobre quem você está se tornando nessa caminhada. É sobre você, por que eu quero ter um carro? Por que eu quero ter uma casa? O que eu vou dar em troca disso para o universo, de toda essa vitória e toda essa... Eu vou ajudar o maior número de pessoas a também a realizar os sonhos delas. Entende? Nós precisamos ter isso. É o equilíbrio. Então, nunca é só sobre mim, sabe? Então, tudo que hoje eu busco na minha vida, na minha empresa, na minha família, eu sempre digo para Deus, sempre falo, em troca disso, Senhor, eu vou transformar o maior número de pessoas. Então, quando a Porsche chegar, não vai ser só o meu sonho da Porsche. Quando a Porsche chegar, vai ter tantas mulheres que vão ter realizado o sonho delas, entende? Quando a Porsche chegar, vai ter tantas famílias restauradas, entende? É sobre isso. Não é sobre só a Porsche. Então, mas para isso eu tive que um dia parar e me levantar. E ver a minha vitória. Então, hoje eu visualizo tudo que eu quero. Eu sei que vai acontecer. É certo que vai acontecer. E todas as vezes que eu estou dirigindo e que passa uma Porsche, eu sempre falo, tá ali, ó, Deus falando, filha, continua, porque tá chegando. Então, todas as vezes é assim. E todas as vezes que eu vejo uma Porsche, eu celebro. Meus filhos veem, as pessoas estão comigo no carro, não importa quem seja. Eu vou lá e falo, ela tá chegando, ela tá chegando. Então, eu não sei qual é o carro do teu sonho, se você tem o sonho de um carro, não. Mas toda vez que você vê ele na rua, celebre e abençoe a vida de quem está dirigindo. Porque um dia vai ser você, entende?
E vai ter outra pessoa passando do lado e sonhando em ter aquele carro também, sabe? Então é isso. Ó, a chorona. Então é isso, gente. Não é sobre a Porsche. É sobre a quantidade de pessoas que vão realizar os seus sonhos também até a Porsche chegar, entendeu? Se dessa live sair uma mulher que ela vai continuar e vai acreditar e vai confiar e vai realizar e vai buscar e vai transformar a vida, eu já tô feliz demais. É sobre isso, entendeu? Então, você Zé com todo... Ai, maravilhosa. Cadê a Fábio? Assim, ó, gente, eu sou muito grata a Deus. Muito grata, muito grata, muito grata mesmo. Então, não fica mais apegada, sabe? No quanto você tem agora. Mas fortaleça isso. Quem você é. É o quem você é que vai fazer toda a diferença no seu ter. Entende? Sai do foco do ter. Foca no ser. E aí, com certeza, você vai ter tudo que você sonhou. Então, é isso que eu sei. Que eu tenho a certeza de que a vitória, sabe? De que eu vou viver tudo aquilo. Eu já sou uma vitoriosa, né? Então, é isso. É você acreditar. Mesmo diante de uma grande multidão contrária, de uma grande guerra. É você se levantar e você dizer, eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. Fez sentido então, gente? Então, essa hoje foi a nossa live, né? Sou muito grata por cada um de vocês, por estar aqui comigo todos os dias. Eu choro, gente. Sabe por que eu choro? Ai, porque eu já vivi tanta coisa. E aí eu olho e digo, meu Deus, graças a Deus que eu vivi tudo aquilo. Obrigado, Deus. Porque foi aquilo que me trouxe até aqui. Entende? Então que hoje, sexta-feira, você reconheça o seu lugar de força. E você vai viver o extraordinário. Porque Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Combinado? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Agora eu vou levar a Rebequinha, me arrumar que eu tenho uma reunião. Gente, hoje sim, ó. Hoje a pessoa vai estar com sono, porque eu acordei muito cedo, né? Que na verdade, assim, né? Eu tenho uma Tobata em casa, né? Vocês não sabem, né? Mas eu tenho um Sandro. Ele tem uma tobatinha dentro dele, gente. Que loucura é essa? Quem conhece Tobata, né, vai saber do que eu tô falando. Mas se não conhece Tobata, vai dizer que é um trator. Dentro dele, gente do céu. Que homem maravilhoso, abençoado. De Deus da glória. Tanto que rouca essa criatura. E aí, enfim, né? Por isso que eu tô com essa dor de cabeça hoje. Porque eu não dormi praticamente nada. Já me sinto feliz vendo você aqui com a Porsche. Ai, Vera, é isso. Gratidão. Então, hoje meu dia vai ser puxado. Mas assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já disse, não, só tô esperando mesmo, assim, ó. Vou ver esse dia, assim, ó, na espera das 7 horas. Gente, 7 horas eu vou aterrissar em cima da minha cama. Já falei pra Rebeca, não me chama, que eu vou dormir. E, gente, tem o Alice. Olha como elas são maravilhosas. Elas me lembram, 20 e 21 de julho. Ah, gente, o Alice. O Alice, cada vivência tá sendo preparada com tanto amor. Sabe, vai fazer tanto sentido tudo. E vai ser lindo demais, tá? Vai ser lindo demais. Hoje à tarde é tarde de reunião de alinhamento do Alice, né? Então, assim, vai ser lindo demais. E se você ainda não se inscreveu, quero te convidar, se inscreva, se permita estar no Alice. Será 2 dias, será um presente que você vai estar se dando para você acessar algo muito grandioso dentro de você. Muitas vezes a gente está carregando pesos invisíveis que não são nossos. E no Alice a gente vai trabalhar tudo isso. Tá bom? Um beijo, amo vocês. Deus abençoe. Tenha uma excelente sexta-feira. E amanhã a nossa live às 8 da manhã. Não se esqueça, né? Amanhã, 8 horas da manhã, eu tô aqui para fazer a live com vocês. A Aline vai estar correndo, mas ela vai nos ouvir. Tá bom? Assim, ó, amo vocês. A Fábio vai estar de folga estudando, mas a Fábio vai me ouvir. Tá bom? Amo vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus, tá bom? Ó, beijo. Tchau.